Boa noite, moçada. Espero que estejam todos bem, superando aí essas nossas dificuldades atuais, uma situação nova, né? Nenhum de nós imaginava que isso seria tão complicado, mas temos que ter fé em Deus, todos os cuidados necessários para que devagar a gente possa superar essa fase, né? E voltar a nos ver, certo? Vamos lá então trabalhar hoje a questão do custo Brasil. A gente já falou aí em algumas oportunidades sobre uma das dificuldades que nosso agronegócio tem a respeito do custo Brasil. E o que é esse custo Brasil? Vamos falar um pouquinho para vocês entenderem um pouquinho melhor o que é esse custo Brasil. Então, o custo Brasil é um termo genérico. Ele é usado para descrever todas essas dificuldades estruturais, burocráticas e econômicas que encarecem o investimento no Brasil. A gente falou na aula passada sobre as dificuldades que o agronegócio tinha, né? E inclusive sobre o custo Brasil. E essas dificuldades dificultam o desenvolvimento, aumenta o desemprego, o trabalho informal, a sonegação de impostos e a evasão de divisas, que não interessa para ninguém, né? Via de regra, a gente se acostumou com o fato de que é normal, é natural sonegar impostos, mas não deveria ser assim. Afinal de contas, para satisfazer todas aquelas necessidades que o Estado tem que suprir, nós precisamos ter geração de impostos, né? Então toda sonegação de impostos é ruim, mas o pessoal acaba sonegando em razão do próprio governo ter uma carga tributária muito alta, né? Então é isso que nós vamos ver nessa questão do custo Brasil, tá? Então, esse conjunto de dificuldades estruturais é que encarece esses investimentos. Então, o custo Brasil pode ser conceituado, por assim dizer, como um conjunto de fatores que comprometem a competitividade e a eficiência da indústria nacional. Quer dizer, a gente está falando de indústria, mas também do agronegócio, né? Porque se você tem fatores que comprometem a sua competitividade e eficiência, como é que você vai competir? Você não vai competir nas mesmas condições. E se você não competir nas mesmas condições, fica mais difícil de você se dar bem nessa competição, não é? O Brasil, como eu disse na aula passada, é fantástico dentro da porteira, em termos de produção e tudo mais. Mas quando sai da porteira a gente começa a ter essas dificuldades, né? Hoje a gente ouve muito na imprensa, muito usado esse termo na imprensa, né? Faz parte do jargão econômico e político. O custo Brasil é muito alto. O custo Brasil dificulta as coisas, e dificulta realmente, na medida em que você tem todos esses entraves burocráticos, tributários e tudo mais, isso compromete a eficiência, tá certo? Veja algumas questões que exemplifica o que é custo Brasil. Corrupção administrativa pública elevada, vocês acham que tem? O que é que o noticiário da televisão está mostrando sistematicamente? Corrupção administrativa pública. Enquanto a gente não começar... E olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Um pouco disso aí é culpa da gente. Claro que existe uma cultura no Brasil de que político é para levar vantagem. Não é não. Quem entra na vida pública sabe que está fazendo na verdade uma missão, né? E a gente precisa ter muito cuidado ao eleger os nossos representantes para buscar pessoas que queiram realmente se comprometer com a moralidade administrativa. Nós vamos ter eleição esse ano, provavelmente não na mesma data em que estava prevista, mas é o momento da gente refletir um pouco em quem vai votar, ver a história de vida dessa pessoa, o que é que essa pessoa fez. Porque, veja, eu
acho assim que nós vamos conseguir mudar esse país se nós conseguirmos começar a mudar pelas pequenas coisas. Nós não vamos pretender fazer grandes mudanças no Congresso Nacional, tirar os 81 senadores, tirar os 513 deputados, sei lá, um percentual muito grande desses caras são corruptos, mas nós não vamos conseguir mudar isso se a gente não mudar a menor célula administrativa que nós temos, que é o município, né? Então a gente precisa ter compromisso em mudar os nossos municípios, seja Pereira Barreto, seja Grande Suzanalpes, seja Grande Sul Minúsculo, nós temos que mudar. E por isso a gente precisa estar informado sobre as coisas. Ah, não gosto de política. Não, você tem que gostar. Isso vai refletir na sua vida no custo Brasil. Tá certo? Então, corrupção administrativa elevada é um dos exemplos do custo Brasil. A burocracia excessiva para a criação e manutenção de uma empresa. Por mais que o governo tenha facilitado, mas ainda assim nós temos muitas questões que são burocráticas demais para você criar e manter uma empresa, né? Outra questão, a cartelização da economia. Nós temos setores que são cartelizados, né? Você compra de uma ou de poucas empresas e elas cartelizam os valores e a gente fica sujeito a isso, não é? Manutenção de taxas de juros reais elevadas. Nossas taxas de juros são altíssimas para uma experiência produtiva. Então isso precisa mudar. E só muda se a gente mudar esse país. O spread bancário exagerado, um dos maiores do mundo. O que é o spread bancário? Você sabe, é a diferença entre o percentual que o banco capta o seu dinheiro para aquilo que ele empresta. Então eu capto, vamos supor, a 1% ao mês e repasso a 5%. Essa diferença é o spread bancário, que é muito alto. Novamente falando da burocracia excessiva para tudo nesse país. Para tudo nesse país é extremamente burocrático. E também para importação e exportação. Isso compromete e dificulta o comércio exterior. Sabe, a gente precisa, nós estamos numa fase hoje de tão bons para produzir, que nós precisamos facilitar a vida de quem quer exportar, né? Carga tributária altíssima. Os tributos que a gente paga, sejam e de forma direta ou indireta. Se vocês forem ao supermercado e tiverem a curiosidade de pegar, eu estou sem nenhuma nota de supermercado aqui, eu vou mostrar para vocês. Tiverem a curiosidade de pegar a notinha do supermercado, lá vai dizer quanto você está pagando de tributo sobre aquilo que você está comprando. Nossa carga tributária é muito alta, Aí fica difícil produzir. Você paga tributo no transporte, você paga tributo no insumo, você paga... Aí como é que você vai produzir para ser competitivo? Os nossos custos trabalhistas também sempre foram muito altos. Com a reforma trabalhista, facilitou em algumas coisas, né? Porque veja, às vezes quem é empregado diz, mas nós estamos perdendo direito. Não. Você tem que ver que uma empresa só pode te remunerar adequadamente se ela estiver ganhando adequadamente, né? A nossa legislação trabalhista foi feita num momento em que o trabalhador era muito explorado, 1932, na década de 30. Então, hoje já não tem isso. Hoje você tem sindicatos que defendem, você tem outras possibilidades, então mudou. Por isso precisava realmente ter essa reforma. O sistema previdenciário nosso tem um custo muito alto. Por quê? Porque nós temos muita fraude no sistema previdenciário. Por conta disso, quem precisa depois não consegue um auxílio previdenciário, um benefício previdenciário, por conta de todas as fraudes que existem, né? Quantas pessoas que vocês conhecem que fizeram aposentadoria fraudulenta? Eu conheço vários. Isso aí está sedimentado. E os desvios. Vocês se lembram daquela advogada do Rio de Janeiro que foi presa, depois sumiu. Nem sei se ficou presa ou não. Mas o tanto que ela desviou de dinheiro da Previdência Social é um absurdo. Então acaba sendo muito alto o nosso sistema tributário.
Nós ainda temos como custo, ó, uma legislação fiscal complexa e ineficiente. Quem consegue entender a nossa legislação fiscal? Tinha que ser algo mais simples. Não, mas você paga tributo disso, tributo daquilo. Não, mas isso aqui é sobre aquilo, isso aqui é sobre isso. É difícil de entender. Se o cara não tiver um bom contador, ele acaba fazendo cagada. Aí se ele tem um bom contador, ele acaba tendo que ter custo também, né? Por conta de que a legislação fiscal é extremamente complexa e ineficiente. Alto custo de energia elétrica. Minha gente, a nossa energia elétrica é realmente de um custo muito alto. E, fundamentalmente, a nossa energia elétrica ela é de origem hidrelétrica, né? Então, ela tem um custo alto de transmissão, de geração. Nós tivemos problemas há alguns anos aí, quem mora aqui na região sabe o tanto que nós tivemos de dificuldade com geração de energia elétrica por conta da baixa do rio. Agora que estão surgindo algumas iniciativas no sentido da gente ter energia alternativa, né? A energia via solar, por exemplo, é uma experiência que parece que está dando certo, mas os geradores de energia elétrica já estão chiando, já querem taxar essa energia para eles não terem prejuízo e tudo mais. Mas o custo nosso é alto. Então você vai pensar em fazer uma lavoura irrigada. Você tem que pensar bem porque o seu custo de energia vai ser terrível, né? A infraestrutura precária também compromete, é do nosso custo Brasil. O que é essa infraestrutura precária? Saturação de portos, aeroportos, estrada e ferrovia. Quanto que nós temos na época da safra de saturação das nossas estradas? Ferrovia, nem digo, porque nós não temos muito pouco, né? Agora que está em vias de se construir a Ferro Norte, parece que já tem uma parte feita e vai ser um alívio. Os portos nossos saturados aqui no sul, no sudeste, nós estamos mandando mercadoria para exportação nos portos lá do norte, com uma grande dificuldade em estradas, né? Agora parece que o Exército fez um trecho de estrada lá que ficaram anos e anos para fazer um trecho de 50 km de estrada, que parava toda o trânsito de produto do agronegócio. Um absurdo, né? Mas aí que eu falo, isso tudo está metido à política. Às vezes tem interesses torpes por conta disso e não faz, né? Outra questão que nós temos severa, a baixa qualidade educacional e falta de mão de obra qualificada. Isso também compromete o nosso custo Brasil. Nós precisamos investir cada vez mais em educação, né? Educação é fundamental, vocês sabem disso, vocês estão terminando a faculdade de vocês, vocês sabem o quanto é importante que vocês tenham uma formação melhor para se qualificar melhor para o mercado, né? Outra questão que nós temos ainda é o desperdício na distribuição de energia elétrica e de água. Nós temos muito desperdício nessa área, né? E aí depois nós não temos, energia elétrica não é algo que dá para você estocar, né? Então você tem que gerar, transmitir, vender, mas a nossa redistribuição às vezes tem muita perda, né? Precisa ser revisto isso, e também nós temos muito desperdício de água, né? A não ser que a gente alguma forma de estocar, inclusive o vento, né? Que a Dilma sugeriu que a gente estocasse o vento. Olha só, essa revista Gerente de Cidades é uma revista interessante. Ela estimou que em sistemas eficientes a perda na distribuição de energia elétrica seja de 4%. No Brasil, isso atinge 17%. Olha a diferença. Quer dizer, um sistema que seja eficiente perde 4%. O nosso é extremamente ineficiente, né? E em relação à água, a perda aceitável estaria em 20%. Eu lembro que eu fiz um estudo para fazer uma época que nós estávamos com dificuldade de água aqui no município de Pereira Barreto. Eu fui convidado pelo diretor de serviço de água para fazer umas palestras para professores e para todo mundo a respeito dessa perda de água. E eu fui estudar. A perda no sistema de água aceitável seria em torno de 20%. Em muitos municípios essa perda chega a 42% da água disponibilizada. Veja que para você disponibilizar essa água tem um custo alto de captação.
de tratamento, toda a parte burocrática. Na hora de distribuir, você perder 40% da água, essa água não está sendo medida. Se ela não está sendo medida, ela não está sendo remunerada. Se ela não está sendo remunerada, o sistema está sendo ineficiente, não é? E veja só, em 2013, as más condições de conservação das rodovias federais do Brasil elevaram os gastos em combustível em 1,4 bilhões de reais por conta de más condições de rodovia. As rodovias federais, vocês conhecem aí na região de Rio Preto, essa BR-153, quanto tempo faz que estão mexendo nessa rodovia? As rodovias federais que nós temos aí padecem de manutenção, padecem de conservação severamente. E aí? Isso é pneu, é suspensão. Essas carretas andam com peso grande. Outra coisa que nós precisamos começar a ter é as carretas não carregarem mais do que aquilo que está previsto. Uma carreta que é dimensionada para carregar 35 toneladas, por exemplo, ela não pode andar com 50. Porque arrebenta com a carreta, só que arrebenta com a via por onde ela vai trafegar também. Vocês podem ver que onde tem muito tráfego de carretas, essas carretas andam com peso acima e compromete tudo, né? A ABMAC, a Associação Brasileira de Máquinas, divulgou um estudo que mensurou o custo do Brasil para produtos agrícolas. Olha só, nesse estudo 8 itens foram considerados e eles constataram que o custo do Brasil encarece em média 36,27% o preço do produto brasileiro em relação aos seus similares fabricados na Alemanha e nos Estados Unidos. É mole que nós tenhamos um custo médio 36% maior por conta do custo do Brasil? E para concorrer, aí fica difícil, não é? Então precisamos tentar ao máximo diminuir isso daí. Olha só, apenas a falta de estrutura logística, é que a gente bate sempre, nós temos uma falta de estrutura muito grande. Para o transporte de grãos, ocasiona uma perda estimada em 4 bilhões de dólares por safra. A Firjan, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, ela demonstrou que a liberação de carga em um aeroporto como Galeão, no Rio de Janeiro, leva em média 217 horas para ser finalizada, enquanto que na China a mesma operação não dura mais que 4 horas. Vocês acham que nessas 217 horas, isso não está sendo um tremendo prejuízo para quem vai receber mercadoria, para quem vai carregar mercadoria, para quem está com essa mercadoria parada lá? Olha que diferença monstruosa. Então, gente, a gente precisa entender essa questão do custo do Brasil e aquilo que tiver ao alcance de nós, naquilo que a gente tiver dentro da sociedade, em organismos públicos, sei lá, tentar mudar isso. Não pode as coisas demorarem tanto para acontecer no país, porque na medida que demora, o custo eleva, certo? Muito bem. Vamos salvar aqui e vamos pôr aqui na câmera 2. É o seguinte, nós estamos ainda com um bom tempo, vamos começar a falar sobre um outro assunto para vocês já irem ganhando tempo. Nós vamos falar sobre coeficientes agrícolas. Então vamos lá, coeficientes técnicos. Olha só, coeficientes técnicos na agropecuária. Primeiro a gente precisa saber o que são esses coeficientes. Os coeficientes, como todo coeficiente, é um número que ele mede e ele expressa a eficiência da condução das atividades econômicas de forma parcial ou total, de modo que você possa comparar e acompanhar a evolução dos empreendimentos. Então, quando você tem um coeficiente qualquer, na verdade é um número que vai expressar com que eficiência você está trabalhando, tá certo? E é claro que você tendo esse número, isso é possível que você compare com a evolução dos seus empreendimentos. Todos esses coeficientes, eles devem ser vistos em conjunto.
Ou seja, você não pode pegar um coeficiente isoladamente para qualificar técnica e economicamente uma atividade agrícola ou pecuária. Você tem que visualizar todos os coeficientes que você tem de forma conjunta, certo? E quais são os objetivos de você ter esses coeficientes técnicos? Os maiores objetivos são maximização dos lucros. Claro, eu quero o maior lucro possível dentro do empreendimento, de acordo com os recursos disponíveis que eu tenho, né? E para eu ter maximização dos lucros, eu preciso ter uma elevação das receitas, né? E do que vai elevar minha receita? Por quê? Com a majoração do preço dos bens, mantendo os demais fatores constantes. Quando eu elevo as minhas receitas, majorando o preço dos bens e mantendo os demais fatores constantes, eu estou elevando minha receita, né? Ou a diminuição dos custos de produção dos bens. Também faz com que eu maximize lucros. Então, ou eu elevo receita ou eu diminuo o custo, tá? Esse é um dos primeiros objetivos, que é a maximização dos lucros. Mas nós temos também a minimização dos custos de produção. Eu tenho que tentar diminuir tudo que for possível para reduzir os gastos necessários à produção. Como é que eu reduzo isso? Corte de gastos supérfluos. Eu preciso... Isso aí, gente, eu já falei para vocês, isso aí é o conceito básico de economia. É não gastar de forma supérflua. Vejo mesmo na vida pessoal, esse é um momento muito delicado, né? Onde talvez nenhum de nós esteja passando por isso, né? Com situação de desemprego, mas de qualquer forma, quem é comerciante está com dificuldade, quem está nas empresas não vai ter aumento de salário. Então, cortar gastos supérfluos também, porque isso vai minimizar os nossos custos de produção de casa, tá? E assim também na agropecuária. Para você minimizar custos também, você tem que ter uma melhor eficiência no processo de produção. Como é que eu tenho maior eficiência no processo de produção? Adquirindo a preços menores os insumos que eu preciso, treinando mão de obra, diminuindo perda, eu estou minimizando o custo de produção. A minimização de perda na agropecuária sempre foi uma coisa assim extremamente necessária. Quem é da área rural e sabe o tanto que se perdia na produção de milho. Você tinha uma lavoura fantástica de bonita, aí de repente você ia colher, você perdia muito na colheita, as máquinas não tinham essa eficiência para colher, depois você perdia no transporte. Quantas vezes você já andou atrás de carreta jogando milho, jogando soja pro chão? Isso não vai chegar no ponto final, isso é perda, né? Pós-colheita, mas é perda. Então você tem que treinar a mão de obra, diminuir perda para você minimizar os custos de produção. Você pode também fazer isso para manter mercado. O que é? Você sustentar a existência do seu empreendimento mesmo com pequenas margens de lucro. Eu preciso me sustentar no mercado. Eu posso, em situações como implantação do empreendimento, épocas de crise ou em transições administrativas, para eu me manter no mercado, eu posso me manter mesmo com pequenas margens de lucro, mas para eu manter meu negócio, tá certo? Ou também para satisfação dos empresários e dos consumidores. Isso é o grande objetivo das empresas, né? Elas querem satisfazer os seus empresários, mas também satisfazer os seus consumidores. O que o empresário quer? Obtenção de lucro máximo e manutenção do empreendimento no mercado por longo prazo. Eu quero manter a minha empresa presente no mercado por muito tempo, obtendo o máximo de lucro possível. E os consumidores querem o quê? A disponibilidade de produtos de qualidade e aos preços menores. Então, também para a satisfação dos empresários e dos consumidores é um dos grandes objetivos, tá? O que ocorre? Quando eu tenho esses coeficientes técnicos, eu consigo, eles vão me sugerir a eficiência dos meus empreendimentos. Nós vamos ver depois isso aí quando a gente discutir os coeficientes que nós temos na agricultura, e vocês vão ver isso. Mas, por exemplo, se você tem uma atividade de pecuária de leite, você pode ter como coeficiente técnico o produtividade, quanto a vaca está produzindo.
A manutenção dessa produção por quanto tempo? Qual a relação que tem o coeficiente entre o que ela come e o que ela produz? Para intervalo entre partos, quanto tempo? Ela pariu agora, qual o próximo parto, qual o intervalo entre partos? Tudo isso são índices, são coeficientes que vão sugerir a eficiência do meu empreendimento. Tá certo? A gente vai voltar nisso com mais detalhe, dando sequência, na verdade, e vendo alguns coeficientes que nós temos aí no setor agropecuário. Tá certo? Vamos aqui para o canal 2. E aí a gente encerra. Vocês conferiram as notas das provas e tudo mais, né? Verificaram as notas lançadas, está tudo certo. Qualquer problema vocês me falam, tá beleza? Boa noite a todos, tenham todos uma excelente semana. Fiquem com Deus.